Sejam todos bem-vindos, todo mundo que está presente. De novo, obrigado por estar aqui, tirando um tempinho para se desenvolver, para aprender um pouco mais sobre comunicação, que é um tema, cara, que você vai precisar para, independente da área que você for trabalhar, independente do país que você esteja, independente da cidade que você esteja, independente do tipo de negócio, a comunicação é uma das habilidades fundamentais para você ir bem, para você se destacar, para você ser promovido, para você liderar, para você ganhar mais dinheiro. Se você não comunicar bem, você está ferrado. Pega papel e caneta. Então, eu fico também aqui com papel e caneta com os tópicos para não esquecer, e você também. O que você vai anotar? Você vai anotar tudo? Não, anota o que é mais importante para você, o que faz mais sentido. Então, fica aí com papel e caneta. Toda vez que for assistir qualquer live minha, qualquer aula, for assistir o curso meu, papel e caneta, anota. Você está na aula, é importante, mas mais importante ainda, o que eu espero de você é que você aplique, que você coloque em prática o que você estiver aprendendo, beleza? Então, vamos lá? A gente vai falar sobre comunicação, né? Para quem que é essa live? Para quem é esse papo aqui? É para quem está afim de crescer, para quem está afim de se desenvolver, para quem está afim de ganhar mais dinheiro, para quem está afim de melhorar seus relacionamentos, para quem está afim de começar a liderar ou melhorar seus resultados enquanto líder. Inclusive, quem está aí lidera, coloca aí no comentário. Eu lidero alguém ou alguma coisa, ou eu não lidero, ou eu pretendo liderar. Então manda aí. Turma que chegou mandou boa noite, muito boa noite. Daisy, né? Vamos colocando aí, ó. Daisy, muito boa noite. Maicon, Joyce, boa noite, sejam bem-vindos. Então, a live é para esses perfis de pessoa que eu falei. Para quem não é a live não é para quem é preguiçoso. A live não é para quem não está afim de se desenvolver. A live não é para quem não quer crescer, não quer ser nada na vida. Então, se tiver alguém assim, não precisa assistir, não tem problema. Aqui é para quem realmente está afim de construir alguma coisa, está afim de melhorar o resultado, está afim de se desenvolver. Se você é esse tipo de pessoa, fica até o final, que eu pretendo ser direto ao ponto, pragmático. Você não tem tempo a perder, eu não tenho tempo a perder, então que seja uma aula produtiva para mim e para vocês. Então, ó, o Maicon falou que lidera, Miriam falou que pretende liderar. Muito legal. Comunicação não é só para líder, para qualquer pessoa, mas líderes precisam saber se comunicar bem. Um líder que não sabe se comunicar está ferrado, não vai bem. A ferramenta mais importante de um líder é a comunicação. Então já falei para quem é a live e para quem não é a live. Mas aqui eu vou falar, né, como que você pode usar técnicas de comunicação, como que você pode melhorar. A comunicação é um negócio muito amplo, né? Tem oratória, tem escutatória, tem influência, você pode influenciar as pessoas, então tem linguagem corporal, linguagem não verbal, tem a tom de voz. A comunicação é um tema super amplo que a gente pode ficar falando, ter várias lives uma semana seguida falando do assunto, porque é um assunto que é muito complexo, é muito grande, e, na minha opinião, é uma das habilidades mais importantes que você precisa ter, né? Independente da área, independente do mercado, do nicho que você esteja, já falei disso. Então vamos lá. O que você pode ganhar se comunicando bem? Vocês já ouviram falar do Recruta? Alguém já ouviu falar aí do Recruta? Processo seletivo chamado Recruta, Recruta Stone? Alguém já ouviu falar? Sabe do que é? Se sim, comenta aí. Já ou não, nunca ouvi falar. O Recruta Stone foi a empresa que eu trabalhei. Fiquei 5 anos lá, até agora no final do ano passado. O Recruta Stone, agora não tenho certeza se é o maior, mas era o maior processo seletivo do Brasil. Então, se inscreviam no ano 100 mil pessoas e no final a gente aprovava 2, 3 pessoas e alguns recrutas uma pessoa só. Então, o maior processo seletivo do Brasil, a gente aprovar 1, 2 pessoas. Olha que bizarro, olha como é que era rigoroso as etapas. E eu tive, além do processo seletivo para quem ia entrar e ser um recruta, a gente fazia processo seletivo interno para os líderes participarem como avaliadores. Eu tive a oportunidade de participar de uns 2 ou 3 recrutas como avaliador. E a gente avalia, como em qualquer processo seletivo, várias competências. A comunicação é uma das competências fundamentais. Então, eu nunca vi ninguém passar e nem ir bem em qualquer etapa lá que não se comunicasse muito bem. Da mesma forma, eu já tive a oportunidade de fazer, dezenas ou até centenas de entrevistas. Em quase 5 anos liderando, e eu liderei em algumas capitais pelo Brasil, rodei em um monte de cidade, em várias operações. Vamos colocar que eu entrevistei 100 pessoas no ano, botando baixo. Então, eu entrevistei umas 500 pessoas. Foi muita gente que eu entrevistei diretamente. E se a pessoa não sabe se comunicar, ela não passa. Assim, ela pode ter algo bom, você pode ser muito bom tecnicamente,
Mas se você não consegue se expressar, colocar para fora, você não vai bem. Eu já tive a oportunidade também de participar de muito processo seletivo para escolher a liderança, para escolher os líderes que iriam estar comigo ali na minha área e etc. Ajudei participando de vários processos. Comunicação fez parte de 100% desses processos. Ninguém que se comunicava mal passou até hoje. Isso eu estou falando em tipo de empresa que tem alguns processos muito definidos, que as pessoas recebem uma devolutiva ali do porquê foi bem, porquê foi mal. Mas na maior parte das empresas, você simplesmente não é chamado para ser promovido. Quem aí não sabe se assim, nunca teve uma resposta se deveria ser promovido ou não, se não sabe do seu desempenho? Acontece isso com vocês? Assim, putz, eu não sei em que momento que eu tô. Eu não sei se eu estou bem ou não. Então, tem empresa que tem processos claros, tem empresas que não tem. O meu ponto é, o que eu estou tentando enfatizar e trazer para você? Você não saber se comunicar bem te traz vários prejuízos. E, ao contrário, você saber se comunicar bem no momento certo, você é promovido, você consegue namorar e casar com a pessoa que você quer, porque nada mais é do que um processo de vendas ali, de você se vender, etc. Então, você vai perder muita oportunidade se você não souber se comunicar. Deixa eu colocar aqui uns slides para ir me ajudando aqui e ficar mais visual para vocês também. Então, no momento em que você melhora a comunicação, você passa a valer mais no mercado. Isso é fato. Tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Quando você aprende a se comunicar de uma maneira eficiente, efetiva, com técnica e com sabedoria e etc., você passa a valer mais. Você começa a conquistar maiores cargos, você começa a ter conversas com mais maturidade. Então, você quer valer mais? Cara, assim, fica estampado na nossa cara o quanto que a gente vale. As pessoas, a gente consegue enxergar assim com muita facilidade, às vezes, o nível de maturidade das pessoas quando você está entrevistando, quando você está conversando. Pelo nível de pergunta que essa pessoa faz, você já entende se essa pessoa é madura ou não. Então, numa conversa ali, numa entrevista rápida, para um processo seletivo para alguma empresa, você já entende o nível de maturidade que essa pessoa tem. Por mais que ela force a barra e ela tente falar de alguma coisa, cara, fica nítido. Pela sua comunicação, você consegue transmitir segurança ou não, você consegue falar das suas experiências ou não. Então, você quer valer mais no mercado? Quem aí quer valer mais, quer ganhar mais? Quem acha que 2023 pode ser um ano que você vai ganhar mais dinheiro, pode ser um ano que você vai ser promovido? Quem quer ser promovido esse ano? Quem quer abrir um negócio esse ano? A comunicação está aí, uma das competências mais importantes. Eu tenho anotado, não sei se meu caderno está aqui, meu caderno está para lá, está mais difícil de pegar. Mas eu separei 12 competências que eu quero desenvolver esse ano. Eu comecei com 12. Todas as que eu quero desenvolver esse ano. Eu gravei alguns vídeos, inclusive, eu coloquei no Instagram. Cara, quais são... falando que é importante você ter a competência que você quer desenvolver. E aí eu separei algumas, eu dividi em 12, por que 12? Uma por mês, mas já mudei um pouco isso, porque eu entendi que algumas competências eu precisava de mais tempo para desenvolver, então eu reduzi um pouco isso, estou fechando o número ainda. Mas eu comecei com, por exemplo, eu vou falar mais sobre branding. Branding é você construir uma marca pessoal. Isso é super importante. Eu estou estudando um pouco disso esse mês, e no mês que vem, provavelmente, eu devo ficar em branding esses 2 meses. Comunicação, vendas, e essas 3 no mesmo bolo, você consegue falar sobre comunicação. Então, meu primeiro trimestre inteiro do ano provavelmente vai ser estudando só sobre comunicação, porque esse é um assunto muito importante. Quem nos comunica não está com nada. Então, você quer valer mais no mercado? Aprenda a se comunicar de uma forma eficiente. E aí, quem tiver dúvida, vai mandando aí, tá? Vai, ó, Miriam falou que quer ganhar mais e tal. Vai mandando no comentário aí que eu vou respondendo. Pode mandar dúvida, fica à vontade. Se fizer sentido o que eu tô falando na hora, eu respondo. Show de bola. Então, à medida que você sobe no escalão da vida, melhor precisa ser a sua comunicação. Pensa, quando a gente olha para dentro de uma empresa, fica mais fácil, pelo menos para mim, fica mais claro te explicar e você entender a importância da comunicação. Quando você lidera uma equipe, eu não sei se ela lidera uma equipe que tem supervisores, coordenadores, ela está no nível de gerência, não sei em que nível de liderança ela está, mas quando você lidera a operação, você está de frente com a pessoa, o delay é menor. O que é o delay? É o tempo entre o que você fala até a sua mensagem chegar. E se ela, sabe o telefone sem fio, aquelas brincadeiras lá? Você fala e a mensagem chega diferente do que você fala, né? Quanto maior a distância entre a operação,
melhor tem que ser a comunicação. Então, quando você lidera diretamente a operação, você está ali no dia a dia falando com essas pessoas, interagindo, você tem o feedback rápido do que está bom, do que está ruim, e a sua comunicação é mais fácil você interagir, é mais fácil as pessoas te compreenderem. Agora, pensa você subir 4, 5 níveis. Então, se você é um cara que lidera 2, 3 equipes até chegar à operação, a sua comunicação tem que ser extremamente eficiente. Porque tenha certeza, vai chegar diferente na operação. A sua maior missão é se comunicar com eficiência. Porque se você erra na forma de falar, se a sua equipe, os seus liderados diretos, eles entendem diferente do que você falou, cara, eles vão passar à frente de uma forma diferente e aí vai indo numa bola de neve. E quando chega na operação, você falou que é importante vender um produto tal e eles vão para um outro produto, ou independente da área, assim, mas vai para um caminho diferente do que você quer. Então, você, quando vai subindo, você vai abrir empresa, você vai liderar a equipe, a competência mais importante que você precisa ter, uma das mais importantes, é a comunicação. Pegaram? Fez sentido? Então, tô dando uma introdução para te mostrar a importância disso. E isso da empresa, se tem alguém aí que quer abrir negócio, tem muita gente que fala comigo no direct, no dia a dia, quando a gente está conversando sobre qual é o próximo passo que você quer dar. Ó, exatamente isso aqui, ó. O Edilson foi perfeito. Está mais sujeito a ruído de comunicação. Sempre tem ruído. Você liderando a equipe no dia a dia já acontece. Já acontece de você falar e interpretar de um outro jeito. Então você tem que ter um feeling muito bom. Você tem que estar muito ligado ali no dia a dia. Só que quando você está alguns níveis acima, pensa no CEO. E aí tem um time de operação embaixo dele, e aí divide em outras áreas, até chegar na ponta. Cara, ele tem que ser muito bom na comunicação. Porque se ele erra um pouquinho, ele pode quebrar a empresa. Então, para quem está aí querendo abrir empresa, saiba que comunicação você tem que aprender a ser muito bom nisso. Boa. Então, medida que você sobe no escalão da vida, melhor precisa ser a sua comunicação. Saiba disso. Quer subir 2, 3 níveis? Sua comunicação tem que acompanhar. Ó, o que eu já vi de líder que assumiu o cargo antes de estar pronto e 2 meses depois foi desligado, assim, foram vários. Quando você dá um passo maior que a perna, você não se preparou para isso, e você tinha algumas competências desenvolvidas e outras não, e nem sempre dá tempo de você se desenvolver na cadeira. Às vezes dá, às vezes não dá. E aí, quando é um nível muito abaixo do que você deveria ter, não dá certo, você perde a mão da equipe e as coisas não funcionam. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha a terra. Então, quem mandava no mundo, quem tinha o poder é quem tinha a terra. Na era industrial, mandava no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Muita gente está preso ainda nesse sistema. Muita gente ainda não se deu conta que está muito mais avançado o mundo, as coisas, e ainda está preso nesse sistema industrial. Eu sou um grande crítico ao sistema de ensino que a gente tem. Eu acho que o nosso sistema de ensino foi projetado para essa era industrial, que é uma era que você valorizava muito o currículo, a formação, e você, muita operação, né? Você precisava sair pronto para poder seguir um ritmo ali, todo mundo com a mesma informação. E eu acho que hoje não, há muito tempo atrás as coisas mudaram, as competências que são necessárias para você ir bem são várias. Então você aprende eu não sei você, mas eu nunca usei fórmula de Bhaskara na minha vida para nada, né? Você aprende lá na escola. Você usou para alguma coisa? Agora, comunicação, quando que você precisa usar? Todo dia. Né? Você aprende muita coisa na escola que não serve para nada. Eu estava conversando ontem, inclusive, aqui estava minha sogra, e hoje ela foi embora, e aí teve um episódio da minha namorada, eu não estava, não, eles estavam na praia, mas quase se afogaram lá, e deu tudo certo, saíram, mas a gente estava falando sobre primeiros socorros. Cara, primeiros socorros deveria ser ensinado na escola, na minha opinião. Comunicação, vendas, oratória, empreendedorismo, como que você faz declaração de imposto de renda, são coisas que a gente usa no dia a dia, que são muito importantes, mas que não são ensinadas. Na minha opinião, deveria ter mais matérias assim. O sistema está muito atrasado. Então, só que tem muita gente com a cabeça muito atrasada ainda também. Muita gente com a cabeça lá atrás. Depois, a gente foi para uma outra era, que é a era da informação, do conhecimento. E que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Né, mandar no mundo quem tem conhecimento. Eu acho que sim, tem uma parte ali do raciocínio lógico que você desenvolve, que te ajuda a tomar melhores decisões, mas de forma geral, tem um monte de coisa cara, um monte de aula de biologia que eu estudei que eu não usei para nada e que não fez sentido. Então, eu acho que poderia ser muito mais aproveitado. Então, manda no mundo quem tem o conhecimento. Já está avançando, muita gente ainda nem se deu conta disso, da era digital, da inteligência artificial, que eu já vou falar.
Só que o conhecimento só tem valor quando comunicado. Alguns de vocês se inscreveram para estar nessa aula de um anúncio que eu fiz da seguinte forma: qual é o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano, num lugar onde ninguém encontra? Não vale de nada. Alguns de vocês viram esse vídeo que eu postei e coloquei naqueles patrocinados lá para você fazer a inscrição e vir para essa aula. Então, qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano onde ninguém encontra? Nenhum, né? Tá lá, ninguém encontra, para que você... A moeda de ouro não vale nada. É a mesma coisa de todo conhecimento que você tem na cabeça e que você não usa, você não coloca para fora. Quantas pessoas têm um conhecimento que poderiam estar fazendo uma live aqui como essa, passando à frente, ajudando outras pessoas, destravando outras pessoas, e não faz porque não se comunica, porque guarda o conhecimento para elas. Então, o negócio da comunicação, do conhecimento, só vale quando você passa à frente. Não adianta você guardar o conhecimento para você. Você tem que comunicar, passar isso à frente. Só que eu entendo, tem a ver muito com esse sistema de ensino também, né? Assim, a gente não foi ensinado a se comunicar dessa forma quando estava na escola. Eu não, eu sempre fui tímido, dificuldade de falar. Alguns anos atrás, fazer isso que eu estou fazendo aqui seria impossível para mim, ia travar. E é um negócio difícil estar aqui. Não é extremamente prazeroso eu olhar para duas câmeras aqui e não ter nenhuma interação. Aqui eu tenho a câmera do meu computador, que é quem está no YouTube. Aqui eu tenho a câmera do meu celular. E é muito ruim você não ter interação. Legal que a galera está interagindo no YouTube, aí tem um certo tipo de interação, mas você não ter olhos na sua frente e tal é difícil. Mas, enfim, tudo isso para dizer que, cara, eu era muito tímido, eu tive muita dificuldade de comunicação. Hoje eu entendo, e ao longo do meu processo eu entendi a necessidade que tem você se comunicar, você passar à frente. E já errei muito por ter uma comunicação ruim, por deixar de me expor. Perdi várias oportunidades por não me expor na hora certa. Eu, quando assumi o cargo de liderança, eu assumi com 1 ano e pouquinho de empresa, mas eu poderia ter assumido com 6 meses, só que eu poderia ter me comunicado de uma forma melhor. E, enfim, cada um tem seu tempo, tem suas dificuldades, mas a comunicação você precisa desenvolver. Bom, e aí, só para fechar esse slide aqui, a era que a gente está hoje, está entrando, e muita gente ainda não se deu conta, que é a era digital, da inteligência artificial. Cara, você que não tem um capital social, de internet, cara, daqui uns anos você está ferrado. Se você. O Bill Gates, né? Bill Gates é o cara da Microsoft lá. Ele disse um tempo atrás que em alguns anos vão existir dois tipos de empresa: a que estão no digital e as que não existem. Ou seja, as empresas que não se atualizarem, forem para o digital, digitalizar o negócio, está perdido. Então, o meu convite a você também é: aprenda a se comunicar, aprenda a se posicionar. Ah, mas eu não quero estar na internet, eu não quero ser blogueiro. Também não gosto de ser blogueiro, não. É você começar a passar seu conhecimento de alguma forma, você se digitalizar seu cérebro, digitalizar sua vida, tá mais envolvida com isso. Cara, a inteligência artificial vai deixar, assim, vai fazer com que muitas funções deixem de existir. Muitas funções simplesmente vão deixar de existir. Tem muita coisa operacional que não vai existir. Você imagina você solicitando um Uber e chegando um carro sem motorista? Isso vai acontecer. Tem vários testes assim. Você vai pedir um carro autônomo te buscar. Tem piloto de aeronave que vai ter ninguém pilotando, e várias funções que são muito operacionais que não fazem o menor sentido. Isso vai acontecer. Então, se você tem um trabalho que é extremamente operacional, poderia ser substituído por uma inteligência, sugiro que você comece a aprender outras coisas, que aprenda a se comunicar. Quais são as funções que vão continuar existindo? Principalmente as que dependem muito do ser humano. Enfermeiro, por exemplo. Cara, enfermeiro que tem que ter cuidado das pessoas ali, vai existir sempre. Então, muitas funções que dependem do ser humano vai continuar existindo. Então, sugiro muito que você digitalize seu cérebro. Branding. Falei um pouco de branding já no início, mas é sua marca pessoal. Eu demorei um pouco a aprender e a ter essa ideia, mas branding faz parte da comunicação. É você ter a sua imagem pessoal. Vocês perceberam que de uma semana para cá eu mudei a forma de fazer meus stories? Que agora tem sempre o mesmo tom de cor, tem sempre a mesma fonte de letra. Era uma salada danada, agora está sempre mais ou menos do mesmo jeito. Então, branding faz parte da comunicação. Você tem que ter uma marca, você tem que construir a sua marca, mesmo dentro das empresas. Porque quando você só olha para a empresa e esquece você, cara, a hora que você sai da empresa, te mandam embora, ou você quer fazer outra coisa, você não construiu uma marca sua pessoal. É importante que você construa a sua marca. E aí, por que disso? Essa frase é bem
forte se você... Não sei se tem vendedor me assistindo aí, mas eu vou falar de venda já. O comprador só compra o produto se comprar primeiro o vendedor. E você se vende todos os dias. Eu fiz até um story, acho que uns 2 dias atrás, perguntando: você vende alguma coisa? Cara, assim, 2 acho que responderam, não, uns 4 responderam que sim, e todo o restante que olhou o story respondeu falou que não vende nada. E, cara, você se vende o tempo inteiro. Você se vende o tempo inteiro. Você, ao fazer uma entrevista de emprego, eu falei lá no início, né, que dos processos seletivos que eu fiz, eu participei e tudo mais, você está se vendendo. Se você é solteiro, você quer arrumar alguém para namorar, casar e etc., formar família, você precisa se vender. Porque se não for bom de vendas, vai vir o outro, vai vender no lugar e você vai ficar sem. Você vai ter que se contentar com a pessoa que você não gostaria. Você vai ter que se contentar com a empresa que você não gostaria. Isso tudo tem a ver com comunicação. Você tem que aprender a se vender. Não quer dizer que você tenha que ser uma pessoa diferente do que você é, não é isso que eu estou falando. Não quer dizer que você tenha que empurrar as coisas para os outros, não é nada disso. Manipular, não é isso. É você saber agregar valor a você. Né? Em treinamentos de venda sempre se fala muito sobre agregar valor ao produto, só que você tem que agregar valor à sua imagem também. E aí, no processo de vendas, você chega para vender, primeiro o comprador compra você. Então, você está vendendo alguma coisa, não necessariamente num processo de vendas de um produto, etc., mas numa conversa com alguém que você acabou de conhecer, e se você quer vender qualquer coisa para ela, se a pessoa não for com a sua cara, não esquece, você não vai muito longe. E aí tem a ver com a sua imagem. Que imagem que você passa? Para refletir, pega as suas... você no dia a dia, como você se veste para o trabalho, para ir no shopping, para poder andar em casa. Se as pessoas, quando elas te veem, que imagem que elas têm? O que vem na cabeça delas? Assim como você julga as pessoas também, eu vou falar disso já. Então, assim, primeiro as pessoas precisam te comprar a sua ideia para depois comprar o produto que você vende. Então, se tiver alguém que vende alguma coisa aí, né, já falei um pouco disso, a pessoa precisa te comprar primeiro. E aí, eu quero falar de um assunto importante aqui que vai além de comunicação e que é uma das coisas mais importantes dessa aula. E vale para qualquer assunto. Quero que você me responda aí. Você, na sua rotina, na sua vida, com as pessoas que você interage, você se considera mais professor ou mais aluno? Você se considera mais mestre ou mais aprendiz? Mais mentor ou mais mentorado? Como é que você se vê? Mais mestre ou mais aprendiz? Como que você se vê? Eu suponho que se você está aqui nessa live, você vai dizer que você é mais mestre do que aprendiz. Tem uma tendência a você dizer que você, ao seu redor, na sua família, com seus amigos, você é mais mestre. Tem uma tendência a isso acontecer. Se isso é verdade, minha pergunta para você é, cara, qual é a sua fonte? De onde você bebe? Com quem você convive no dia a dia que te ensina alguma coisa sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre ganhar mais dinheiro, sobre você tem alguém milionário que você conversa, que você acompanha, que você estuda. Então, quero que você faça uma conta, que é a seguinte, quer saber como é que é? Eu não preciso saber, se eu quiser saber seus resultados, eu não preciso olhar para os seus resultados em si. É só eu olhar para as pessoas que convivem com você. Quer saber como é que eu descubro quanto você ganha, se seu relacionamento tá bom, tá ruim? É só eu olhar as pessoas que estão em volta de você. Eu nem preciso olhar para você e perguntar. Se eu olhar para quem está em volta, eu avaliar, eu sei como é que você tá. Então, um exercício para você fazer aí agora. Vamos fazer junto comigo. Você vai pegar as 5 pessoas que você mais convive. Sabe aquela história de as 5 pessoas que você mais convive? Vou te dar uma forma prática de você avaliar isso. Você vai pegar as 5 pessoas, você vai pegar lá o Joãozinho primeiro, você vai dar nota de 0 a 10, quanto ele é os resultados dele, a vida dele, de forma geral. Vamos supor que você deu uma nota 6. O Joãozinho tem a nota 6. O Pedro tem uma nota 3. A Mariazinha tem nota 1. Ah, mas minha amiga de infância, né? Não gosto tanto dela, mas nota 1. O Igor é a nota 2. E a outra Maria tem nota 4. Então, você vai pegar as 5 pessoas, você vai dar nota de 0 a 10, e aí agora você vai somar. Nesse caso que eu dei aqui, o 6, 3, 9, 10, 16. Então, eu sou o 16? Não. Você vai pegar agora e vai dividir por 5. 16 por 5, 3 vezes 5, 15, 3 ponto alguma coisa, 3.2. Então, você é o 3.2. Então, é muito importante você saber se associar com pessoas que querem a mesma coisa que você ou
já estão no lugar que você deseja estar. Isso aqui é muito forte. Cara, bota aí outro negócio para você estudar em outra hora. Contágio social. É um estudo que você parar para ouvir hoje, você nem dorme. O amigo do seu amigo influencia seu resultado. Então você nem conhece essa pessoa, mas essa pessoa está influenciando em quanto você ganha, no seu relacionamento amoroso, na sua empresa, porque essa outra pessoa influencia seu amigo de uma forma, essa pessoa te influencia. Então, até 3 níveis à frente, essa pessoa te influencia também. É um negócio assustador. Você precisa saber escolher com quem você anda. E, eventualmente, você vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Isso faz parte. Eu já deixei algumas pessoas para trás. São poucas as pessoas que estão afim de aprender, afim de se desenvolver. Você acha que é a maior parte dessas pessoas ou a menor parte que deseja chegar no fim de semana e tirar um tempo para estudar? Tanto é que a menor parte da população, acho que 5% da população ganha acima de 3 mil, 4 mil reais. Porque é a menor parte das pessoas também que vão atrás de aprender, de ir atrás de conteúdo. Então, cara, faz isso, essa média que eu te falei, e entenda quais são as pessoas que você convive. Anota. Então, família você conta como um grupo só. Aí você vai ver seus amigos, você vai ver, cara, vê a média aí, entende quem são as pessoas. O que é que eu sugiro? Chama essas pessoas para conversar e fala, cara, eu quero ir para esse lugar, eu quero desenvolver essas coisas, é para esse caminho que eu quero ir. Você tá afim de ir comigo? Então bora. Se essa pessoa começar a não querer ir e não fazer, não estudar da forma que você quer, eu sugiro até que você reflita se faz sentido você trazer essa pessoa. Tem algumas pessoas que não tem para onde correr, família e tal, mas tem várias que você sim pode decidir. Então, esse aqui é um dos temas mais importantes da live. Se você aprender isso e colocar em prática, seu resultado já começa a mudar, daqui a um mês você já está numa rotina completamente diferente. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Você, na sua vida, é julgado por 4 coisas, de 4 maneiras. Então, quando você conhece uma pessoa, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, quando você vai atrás de um sócio, quando você conhece alguém na balada, quando você vai conhecer um amigo novo, vão te julgar na sua vida de 4 maneiras. A primeira é pelo que você faz. Você pode marcar no relógio, você conhece uma pessoa nova, não dá 5 minutos, alguém vai te perguntar, e aí, o que você faz da vida? Não é verdade? Você mal conheceu a pessoa, no início vocês já vão descobrir o que você faz. E você pode falar que você não julga as pessoas, mas é inconsciente. Nosso cérebro determina em fração de segundo se a gente vai confiar na pessoa ou não, baseado nessas 4 coisas que eu vou te falar. A primeira delas, você é sempre julgado pelo que você faz, né? Sua função, a sua rotina. Por que é importante? Então, a Iris Mar tinha perguntado ali como fazer uma boa comunicação. Isso que eu vou falar aqui agora tem a ver com você agregar valor ao que você faz. Você pode ter 2 pedreiros, você vai perguntar para um, o que você faz? Cara, eu sou pedreiro, eu coloco um tijolo em cima do outro. Você pode perguntar para o outro, o que você faz? Ah, eu coloco tijolo em cima do outro, eu estou construindo o Maracanã. A forma como você comunica o que você faz agrega valor ou não. Um é pedreiro e o outro está construindo o Maracanã. Perguntaram lá para recepcionista, eu acho, do Elon Musk. Sabe quem é Elon Musk, né? O lá da SpaceX, o cara mais rico do mundo. Não sei se ele hoje está na lista do primeiro ou segundo, mas vocês já ouviram falar dele provavelmente. O cara que está botando o que fez o foguete da ré, que até então não existia, voltar e tal. O cara é brabo. Foram perguntar para recepcionista, uma menina que servia café, alguma coisa do tipo, o que ela fazia lá na empresa. Ela falou, aqui eu estou ajudando a lançar foguete. Então, você entende que na cabeça dela, ela não está simplesmente servindo café? Logo, pode ter certeza que ela vai ser promovida, vai estar fazendo uma outra coisa, porque na cabeça dela, ela não está fazendo um negócio operacional ali, ela agregou valor ao que ela falou, ela está lançando foguete. Então, é importante você saber como falar de uma forma que agregue valor ao que você faz. Você precisa ter um script pronto. O que você faz aí no dia a dia? Você é programador? Ou você está construindo software que vai mudar a realidade? Enfim, deu para entender, né? Então, você é julgado pelo que você faz. Logo, é importante você saber se comunicar de uma maneira que agregue valor ao que você faz. Eu não faço live. Eu sou um treinador. Eu ajudo as pessoas a serem promovidas, ajudo as pessoas a melhorarem seus relacionamentos, ajudo as pessoas a liderarem num nível maior. Não estou dando live. Dando live, qualquer um dá live. Abre live. Enquanto a gente abre live, fica dançando a live, fica fazendo qualquer coisa. No meio da festa abre live. Não abro live, eu não faço live. Eu estou treinando pessoas, estou ajudando as pessoas de uma forma que agregue valor. Então é importante você saber fazer isso com você. Segunda maneira, você é julgado pela sua aparência. Cara, independente do que você ache, você é julgado pela sua aparência. A pessoa te conhece, ela te vê, ela vai te julgar. Não porque ela é uma pessoa do mal, uma pessoa que acha que uma pessoa que maldosa. Não.
de novo, é inconsciente. Nosso cérebro julga de uma forma inconsciente se vai confiar em você ou não. Você chega para uma entrevista de uma roupa completa. A cultura da empresa é um negócio mais informal, né? A galera mais despojada, todo mundo de camisa assim, não é? Aí você chega de terno. Pode ter certeza que vão te julgar de uma certa maneira, que você foi vestido de uma maneira completamente diferente. Né? Se você, por exemplo, chega no Nubank para uma entrevista, vestindo algumas coisas roxas, com uma roupa mais descolada, não é para você também fantasiar de roxo, mas você entende um pouco da imagem, da cultura da empresa. Cara, você ganha os pontos. Então é importante você saber que vão te julgar. Dá um exemplo para você. Olha para essa imagem. Eu coloquei imagens da mesma pessoa. De um lado, é a mesma pessoa. Aqui ela está de um terno, e no outro ela está com a regatinha ali, com os dois todo cheio de tatuagem, com um chapéu. É a mesma pessoa, mas você tem uma visão diferente das duas, não tem? Você imagina que você está dando uma entrevista de empregos você agora é um consultor financeiro, você lidera um consultório que lida com investimentos. Chega o cara da direita para poder pedir emprego para você, fazer uma entrevista. Cara, será que ele já te convence de cara? Será que é mais difícil, entendeu? Agora, se ele chega daquela forma vestido, pode ser que ele ganhe mais pontos. Então, você é julgado pela sua aparência. E é importante que você saiba isso. E aí volta a história do branding que eu falei ali. Que imagem você quer passar com a forma que você fala, com a roupa que você veste, com o fundo que está aqui. Né? É muito diferente eu estar agora na beira da piscina, com um copo de uísque do lado, e eu estar com uma estante de livro. Isso passa alguma imagem para você. Estou falando de comunicação. Qual é o ambiente que eu tenho que estar? No ambiente de estudo, aqui atrás tem uma mesa minha, tem um quadro. Então é importante você saber que você é julgado pela sua aparência. O seu corte de cabelo, a sua barba, você é julgado. É importante que você saiba disso. Então eu falei primeiro, você é julgado pelo que você faz, você é julgado pela sua aparência, você é julgado pelo que você fala. Então, até você abrir a boca, para mim não faz sentido julgar por modo de se vestir. Se você pensar racionalmente, não faz sentido. De fato, não faz. Para mim, também não faz sentido. Você vai deixar ou não de trazer a pessoa para sua empresa porque ela se veste de maneira diferente? Não faz sentido. Só que o que eu estou falando nosso cérebro é treinado há milhares e milhões de anos. Ele tem um certo padrão ali. Algumas coisas são emocionais e são instintivas. Quando você vê a pessoa, o seu cérebro já julga. E aí, sabe, você já conheceu uma pessoa que o santo não bate? Que você, não gostei dessa pessoa, né? Conheci ela, mas não sei, não gostei. Às vezes foi o julgamento que você teve assim que você conheceu ela. Racionalmente não faz sentido. Só que é um negócio que é instintivo. É importante você saber isso porque você quer causar uma boa impressão nas pessoas, você quer passar na entrevista que você vai fazer, e você precisa saber dessas técnicas. Então, você pode ignorar ou você pode levar em conta e aí faz o teste. Então, você é julgado pelo que você fala também. Enquanto você não fala nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Depois que você abriu a boca, já era. Né? Se você tem até na Bíblia, quando você para ler lá em Provérbios, até um tolo se passa por sábio quando fica calado. Então, tem até uma frase, né? Uma palavra dita, uma flecha lançada, uma palavra dita, uma oportunidade perdida, não tem volta. Depois que você fala, já era. Então, você é julgado pelo que você fala também. Então, preste atenção no que você vai falar, no momento que você vai falar, porque depois que sair da sua boca, já era. Já aconteceu com você? Acontece comigo. Você está num momento de tensão, numa briga com alguém, discutindo, e aí você deixa a emoção subir à tona, você fala o que você não queria falar, e aí, cara, para consertar depois, ou não dá mais, ou vai demorar muito para a pessoa esquecer. Então, o que você fala é importante você cuidar. Isso tem a ver com inteligência emocional. E você é julgado pelo que você fala. E você é julgado por como você fala o que você fala. E aqui está uma das partes mais importantes dessa aula aqui. Você entender isso, você entender muito bem disso, você vai melhorar sua comunicação 50% a partir de amanhã. A linguagem corporal é muito importante. Quando você para estudar sobre comunicação, você vai ver que as palavras em si representam só 7%. Então, se eu colocar aqui outra pessoa para dar essa aula no meu lugar,
poderia, usando mesmo roteiro, as mesmas palavras, tudo igual, poderia ser muito melhor ou muito pior, dependendo de quem estivesse falando. Você concorda comigo? Então, o cantor é mais importante que a canção. Você vai no show de alguém que você gosta, aí você chega lá, é um outro cantor que você não gosta e está falando a mesma música. Vai ser igual? Não vai ser ruim. Porque não é aquela pessoa, o tom de voz, o jeito, a pessoa. Então, como você fala é o que manda no negócio. É muito mais importante do que você fala em si. Então, você precisa se preocupar com a linguagem não verbal, com a linguagem corporal. E aí existem várias técnicas, é outro assunto que dá para a gente falar uma semana desse tema, mas o tom de voz, a gesticulação, o olhar, como você levanta a sobrancelha, como que você dá risada, se você está com o braço cruzado ou não. Por que não é tão bom fazer uma aula ao vivo assim, né, online, do que no presencial? Porque quando eu estou ali presencial, falando com as pessoas, dando uma reunião, fazendo uma palestra, você tem a interação da pessoa na hora. Então, se a pessoa está com o braço cruzado, pode ser que a pessoa esteja resistente, pode ser que esteja frio, pode ser que é uma mania dela, pode ser que ela é mais gordinha e ela quer tapar a barriga. Só que aí você está vendo que ela está com o braço fechado, você não sabe o que é. Aí você começa a olhar mais para ela, tenta direcionar mais o olhar, e aí você vai ver se ela vai sair ou não. Então você consegue entender como que a plateia está reagindo. E isso com a prática, você consegue ler as pessoas com mais facilidade. Você que é líder, você precisa saber. Você precisa entender de gente, você precisa ler as pessoas. Você entender de ler as pessoas, o perfil das pessoas. Você tem que adequar a sua comunicação a cada uma das pessoas. Isso é muito importante. Olha essa imagem. Olhem aí para essa imagem. É a mesma pessoa. Você acha que ela está comunicando alguma coisa diferente em cada um ou não? Com certeza, né? Agora você imagina que você está chegando no seu escritório e você vai... Essa pessoa está te esperando lá para poder fazer uma entrevista com você. Você chega na sala, a primeira reação que você tem é a primeira imagem da esquerda ali, ela sentada com a mão no queixo daquele jeito. Você acha que na hora você não vai julgar essa pessoa, que ela talvez esteja sem vontade de estar ali, está entediada, está sem vontade? Cara, é inconsciente. Isso vai, por mais que na entrevista a gente tente tirar os vieses e tenta ser o mais racional possível, você já tem um certo julgamento. Então você, depois que você... cara, tem a primeira impressão, é muito difícil tirar. Olha o que eu vou te falar, que é muito importante. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, se preocupe com a impressão que você quer passar para ela. Seja você mesmo, não força a barra também de ser uma pessoa diferente do que você é, né? Não é disso que eu estou falando. Só que tente causar uma boa impressão, que isso vai te ajudar lá na frente. Isso é muito importante. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa impressão. Essa frase, cara, é muito marcante. Você absorve ela, guarda para você, anota aí, que isso é importante. Faz muito sentido. Tudo isso é bom para olhar para nós mesmos e refletir em quais pontos podemos melhorar. Exatamente. Muito bom. Então, ó, nessa imagem você consegue ver a diferença de postura de cada pessoa. E o que eu vou falar agora, cara, o que eu estou falando aqui é com base em artigos e em vários estudos científicos, tá? A sua mente determina em como vai estar o seu corpo, né? O seu estado mental, o seu estado de espírito acaba determinando como que você vai estar, né? Se você está mais triste, você tende a ficar mais borocochô, mais desanimado, né? Isso acontece, não é verdade? Só que muitos estudos provam que o contrário também acontece. Então, o seu corpo determina o seu estado de espírito, muda os seus hormônios. Por que isso é importante? Olha, cara, esse negócio é um negócio importantíssimo. Se você pegar isso, sua vida vai mudar amanhã de manhã. Eu te prometo. Você vai colher resultado amanhã. Você pode colher resultado hoje, inclusive, se você fizer os testes. A sua linguagem corporal, a forma como você... as suas gesticulações, a forma como você se porta, determina muda os seus hormônios, muda os seus, cara, neurotransmissores ali. Tem um negócio chamado poses de poder. Tem um curso de extensão em Harvard chamado Curso da Felicidade. Para quem quiser se aprofundar, tem um estudo, tem o curso de extensão lá de Harvard, que é o curso mais visitado, que as pessoas mais procuram. Harvard é a faculdade mais famosa do mundo, né? Nos Estados Unidos você deve ter ouvido falar. E a Amy Cuddy, se quiser, a Amy Cuddy, ela tem palestra dela no TED Talks, tem vários estudos dela, tem perfil no Instagram. Se quiser se aprofundar nesse estudo, é estudo científico, mediram os hormônios das pessoas, fazendo poses como essa que está na imagem,
mediram antes e depois para entender se teve melhoria. Uma pessoa que é confiante, determinada, focada, ela tem alguns certos padrões de comunicação e linguagem corporal, não tem? Cara, você imagina eu falando aqui para vocês agora, olha como que a comunicação muda, né? Nossa, você pode mudar a sua vida, cara. Se você mudar a sua comunicação, seus resultados vão melhorar, você vai vencer, você vai entregar, eu acredito. Cara, completamente diferente. Você vai sair da live em 30 segundos, que não faz sentido. A minha comunicação não está dizendo isso. Então, pararam para estudar as pessoas antes e depois de fazerem poses de poder. Então, tem a pose da Mulher Maravilha, tem aí a pose do Superman. Então, fizeram alguns estudos nas pessoas e viram que alguns hormônios mudaram. Então, por exemplo, a testosterona aumentou, o cortisol caiu. Então, quando você tem a testosterona mais alta e o cortisol mais baixo, você, né, baixa o nível de estresse, aumenta o nível de autoconfiança, né, você vai realizar mais, você vai ficar mais focado, você vai agir mais, você vai em frente, você avança. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A forma como você se porta vai mudar a sua forma de agir, as suas decisões, os seus pensamentos, a sua comunicação, e isso, cara, é quase que sai no cheiro. As pessoas já enxergam, olham para você na hora e veem se você é uma pessoa confiável ou não, se é uma pessoa que ela quer estar perto ou não. Se você é líder e você se comunica com confiança baixa, sem autoconfiança, ninguém vai comprar a sua ideia. Se você chega lá para defender um assunto difícil, falar de uma decisão difícil, mostrar um caminho diferente, sem confiança, borocochô, cara, assim, ninguém vai te seguir. Então, o que você tem que fazer? Comece a se observar. Que imagem você está passando? Que imagem você quer passar? E comece, você quer aumentar a sua autoconfiança em determinados momentos? Muda sua linguagem corporal. Faz um teste. Olha o teste para você fazer quando acabar a live. Você vai ficar 1 minuto de cabeça baixa, naquela posição fetal. Pode marcar 1 minuto, você vai ficar assim, cara, pensamentos tristes. E aí anota seu estado de espírito de 0 a 10. Depois você vai mudar a postura, você vai abrir seu peito, talvez fazer uma linguagem corporal de vencedor, fica por 1 minuto pensando coisas boas, e aí anota seu estado de espírito. Como que você está? Você está se sentindo melhor ou pior? Cara, isso tem a ver com os hormônios dentro de você mudando e etc. Cara, inclusive nesse estudo lá da MCUD, ela mostrou que as pessoas que têm deficiência visual, né, os cegos, que sempre foram cegos, nas corridas lá, né, corrida mesmo no atletismo e tal, quando elas passam pela linha de chegada, ela tem o mesmo instinto de vencedor de quem enxerga. Olha, ela nunca viu isso, ela nunca viu ninguém fazendo isso, mas quando ela passa pela linha de chegada, ela faz o mesmo movimento de quem enxerga, de quem já viu isso fazer. Então, tem algumas coisas que são instintivas. Então, você é julgado por como você fala o que você fala, e eu quis falar disso porque é um assunto muito importante. Você precisa entender de linguagem não verbal, de linguagem corporal, você vai ver que seu resultado amanhã de manhã vai estar diferente. Seu tom de voz vai estar diferente. Você vai estar mais alegre. E aí as pessoas começam a enxergar isso. Fez sentido? Manda aí um comentário, manda um joinha, um ok, tá fazendo sentido. Gabriel, não tô entendendo nada que você tá falando, tô Harvard, não sei o quê, não tô entendendo nada, tô entendendo tudo, tô anotando. Anota aí. Se tá fazendo sentido ou não tá fazendo. Boa. E aí, você pode ter a justificativa, né, me falar, cara, Gabriel, mas eu não sou assim. Isso de me comunicar dessa forma, não sou eu. Isso de você se comunicar dessa forma, você pode me dizer, cara, mas eu não sou muito assim, eu não sou isso no dia a dia. Não é? Isso não sou eu. Se eu começar a agir dessa forma, me comunicar dessa forma, as pessoas vão sacar, não vai ser eu. E aí que vem essa frase que eu quero te passar, que é treinar até se tornar. Treinar até se tornar. Você não precisa fingir, você não precisa mostrar. Você quer começar a se comunicar bem? Veja a maneira que um bom comunicador faz, comece a imitar mesmo a palavra, e aí treine essa forma até se tornar. No início vai ser um negócio, você tem que toda hora olhar sua postura, porque você está mais acostumado a ficar baixado, seu tom de voz está sempre mais baixo, começa a se observar, no início vai dar mais trabalho, mas você depois começa a se tornar isso, você internaliza e começa a virar natural seu. Então, treinar até se tornar. Você quer ser bom na atividade física? Treinar, até ter rotina. Mesma coisa do hábito, né? Como é que você desenvolve um hábito? Você quer desenvolver um hábito de poupar todos os meses,
um hábito de, acho que é a dificuldade da maioria, tipo atividade física, para academia todo dia. Você precisa fazer aquilo ali pelo menos, né? Tem alguns macrociclos de hábito, o maior dele é 66 dias. Depois que você faz 66 dias seguidos alguma coisa, a tendência é que você entre meio que no modo automático, seu cérebro pare de gastar energia tentando te impedir de fazer aquilo, e você já faz. Como escovar o dente? Você precisa acordar de manhã e lembrar de escovar o dente? Né? Você sabe que você fica, nossa, eu tenho que escovar o dente, que difícil que vai ser. Não, você pode até esquecer, mas na hora que você tem que escovar não é uma coisa difícil, porque é um hábito. Então, se comunicar também é um hábito. Você treina isso. É completamente ensinável, completamente treinável, assim como a liderança, assim como as habilidades. Se eu achasse que não faz sentido, que você não pode treinar, eu não estava aqui falando disso, tentando passar à frente. Eu não acho que líder nato, o cara nasce com liderança, o outro nasce comunicando bem, não. Eu acho que você pode desenvolver se você quiser, se você trabalhar para isso, se você estudar, se você conviver com pessoas que também são boas nisso. Beleza? 3 níveis de comunicação. Um nível muito raso, um nível intermediário, um nível mais avançado. O nível 1 não vende nada. O nível 1 não vai para a volta da balada sozinho, porque não conquistou ninguém. O nível 1 não é promovido. O nível 1 não avança, não ganha muito dinheiro. O nível 1 é o nível mais raso, mais básico de comunicação. O nível 2 você começa a conquistar resultado, e o nível 3 é o nível mais avançado. Então, o nível 1 é o que eu chamo de ouvido. Você cara, já falou com alguém, um negócio que entra no ouvido e sai no outro? É sua responsabilidade. Se você fala para alguém uma coisa, essa pessoa não lembra do que você fala, por exemplo, você é líder, você quer passar uma tarefa para um liderado seu, e aí você fala, essa pessoa esquece. É responsabilidade sua. Você não soube se comunicar direito. Se você não é uma pessoa marcante, é sua responsabilidade. Você fala, as pessoas não estão lembrando. Então, o nível 1 é o nível mais básico. Então, o que você faz para começar a ir para o nível 2? Tem algumas técnicas. Primeira técnica é a repetição. Por exemplo, um outro exemplo antes de falar do nível 2. Aconteceu com você de conhecer uma pessoa, a pessoa falar o nome dela e logo você esquecer? Já aconteceu? E, cara, isso é uma coisa ruim. Imagina se você está numa conversa e aí você tem que chamar a pessoa, alguém te pergunta, você acaba ficando numa situação constrangedora, dependendo ali do momento que você tiver, se você esquecer o nome da pessoa que você está. Então, você lembrar ali o que você está falando, ou, por exemplo, já aconteceu você ir no restaurante, você falar para um garçom, eu quero uma água com gás. E aí ele traz uma água sem gás. Já aconteceu com vocês? Porque você está se comunicando no nível 1, ou então esse cara não foi treinado e etc. Então, tem algumas maneiras de você ir para o nível 2, você começar a ir para o cérebro. Porque uma coisa é você ouvir, uma coisa é você escutar. Você escuta com o cérebro. Você ouve com o ouvido, mas você escuta com o cérebro. Você tem que processar aquela informação. Então, a repetição é a mãe do aprendizado. Você quer começar a memorizar mais as coisas? Começa a repetir. Quer ver uma técnica para você lembrar o nome das pessoas que sempre que você conhece? Você repete o nome dela na conversa. Então, você vai conhecer, vou pegar alguém ali, o Francisco. Qual é o seu nome? Francisco. Oi, Francisco, tudo bem? E aí, durante a conversa, você repete verbalmente o nome dessa pessoa. Fala Francisco algumas vezes durante a conversa. A tendência é que você não esqueça. Uma outra técnica, tenta associar Francisco com outro Francisco que você conhece. Aí você não esquece mais. Então é importante você fazer associações. Assim como o idioma. Quando você é uma pessoa que fala 5 idiomas, falar o sexto é moleza. Para quem fala um, falar o segundo é mais difícil. Porque você não tem muito ao que associar. Né? Então, a associação é importante. E a repetição também. Então, repete o nome das pessoas. Quer treinar uma pessoa? Pede para ela repetir. Você vai treinar alguém, o garçom do restaurante. Você tem que treinar a falar com ele. Toda vez que alguém falar o pedido, você repete para essa pessoa o pedido. Quero uma água sem gás. Ele vai repetir. Pois não, uma água com gás ou sem gás. Ele repetir, porque ele também está treinando isso e a tendência é que ele não esqueça. Bom, o segundo nível de comunicação já é um nível do cérebro, né? Aí você já começa a se aprofundar um pouco mais. Você fala de uma maneira que as pessoas te entendem mais, são mais compreendidas e lembram do que você fala. Uma excelente maneira é aprender a fazer pergunta. Tem gente que não sabe fazer pergunta. Lembra que eu falei lá no início da aula que eu escolhi algumas habilidades para desenvolver esse ano e treinar mais, por mais que eu tenha estudado, enfim. Uma dessas habilidades é fazer perguntas. Então, um dos meses do ano eu vou me dedicar a estudar só sobre fazer perguntas. Quando você faz perguntas, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego. E aí você faz a pergunta para o cara, caso você me contrate, você vai querer que eu sei lá, você vai dar um serviço de consultoria para alguém, você está almoçando com essa pessoa, e aí você pergunta para ela, se você me contratar para esse serviço, você gostaria que eu te mandasse um relatório de que jeito? Né? Uma pergunta nesse sentido. Para ela ter que responder essa pergunta, ela tem que, na cabeça dela, primeiro te contratar e depois decidir o que faria.
Então, cara, a chance dela te contratar é maior. Então, com a sua comunicação, você consegue criar imagens na cabeça das pessoas e a tendência é que ela lembre daquilo ali, fique mais fácil tomar a decisão. Então, as pessoas que trabalham com perguntas abertas vendem mais, convencem mais, inspiram mais. Então, aprenda a fazer pergunta. Começa a perguntar de uma maneira que a pessoa não vai responder só com sim ou não, mas que ela tenha que pensar para responder. Quando você faz a pergunta nesse sentido, a pessoa tem que processar isso para responder. E aí você começa a ser mais marcante. Né? Você pensar, né, você gosta disso ou não, que ela tem que responder com sim ou não. Comece a fazer perguntas. Eu estou dando uma acelerada aqui por causa do tempo. Já são 9h10, tem 1h10 de live. Eu estou dando uma acelerada, mas você tem que aprender a fazer pergunta. É uma maneira de você sair do nível 1 para o nível 2. Aprenda a fazer perguntas abertas que não dependam de sim ou não como resposta. Já falei da repetição. Uma outra técnica dessa do nível 2. O aperto de mão. Quando eu ouvi essa métrica, alguns anos atrás, eu mudei a minha forma de apertar a mão das pessoas. Você sabia que 40% das transações que não são concretizadas, lógico que o que eu vou falar do aperto de mão mudou um pouco agora por conta de Covid, pandemia, e agora é muito mais online. Por exemplo, eu estou interagindo agora com 30 pessoas sem estar fisicamente com elas, mas muitas transações ainda são feitas, muitas negociações são feitas presenciais. E 40% das transações que não são concretizadas são perdidas no aperto de mão. Você sabia disso? Eu, quando eu vi esse dado, cara, não é possível. Eu fui atrás de ouvir mais, de aprender mais. Por quê? Uma das técnicas de comunicação não verbal tem a ver com espelhamento, né? Isso eu não falei, mas a gente pode falar em outro momento. Você saber espelhar a sua comunicação com a pessoa. E o aperto de mão, você já deve ter apertado a mão daquela pessoa que quase quebra a sua mão, e aquela outra que você aperta e não tem nada, sabe? Aquele rabo de peixe que você aperta ainda, é só aquela pontinha. E o que você tem que fazer? Primeiro, se você é a pessoa de menos autoridade na conversa, você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai conhecer uma pessoa com uma autoridade maior, é a pessoa que decide apertar a mão ou não, não você. Então você espera ela dar a mão. 2, se ela te der a mão para apertar, ela determina a força. Então, se estiver dançando tango, você dança tango. Se estiver dançando balé, você dança balé. Ou seja, se a pessoa apertar com força, você aperta a força. Se ela botar a mão fraquinha, você vai colocar menos intensidade. Por quê? Se essa pessoa é a pessoa que aperta a mão fraco e você aperta com muita força, na hora essa pessoa processa no cérebro dela. Essa pessoa é bruta demais, é grossa demais, essa pessoa vai me empurrar um produto que eu não quero. E o contrário, né? Se a pessoa é a pessoa que aperta forte, vem o outro com a mãozinha fraca, quando aperta ela no cérebro dela, cara, essa pessoa é um banana, não vai dar aquilo que eu estou precisando. Então, olha só como até o aperto de mão influencia numa venda que você faz, numa entrevista que você faz, numa pessoa que você conhece. E o simples fato de saber apertar a mão pode influenciar numa decisão que você vai tomar. Então, são coisas básicas. O negócio da comunicação, às vezes a gente fica querendo estudar um negócio muito profundo e você faz o básico, arroz com feijão bem feito, você está na frente de 95% das pessoas que nunca pararam para ouvir isso, nunca pararam para estudar isso. Qual que é o terceiro nível de comunicação? Então, o primeiro eu falei que está no ouvido, né? Boca-ouvido. O segundo, você começa a processar as coisas no cérebro, você começa a trazer esse aprendizado, fazer com que as pessoas pensem, usar pergunta aberta. E o terceiro nível é quando você vai para o coração. Então, quando você começa a fazer as pessoas gostarem de você. Então, porque assim, é fácil você gostar de quem você não gosta, né? É fácil você gostar de quem você gosta, com quem é parecido com você. O difícil é você gostar de quem você não gosta. Mas aí que está o segredo. Então, quando você se comunica de uma forma coração, com mais sentimento, você leva sentimento para o negócio, aí você consegue ser profundo. Não sei se é viagem, mas entendo que o aperto de mão tem que ser firme e olhando no olho. Muita gente diz que é assim porque foi ensinado dessa maneira, né? Quantos não ouviram do avô e do pai? Olha, meu filho, um homem que de verdade aperta o homem no olhar firme. Eu tenho a tendência a apertar a mão mais firme também, só que sabendo da técnica, eu espero a pessoa apertar. Então, eu vou conhecer uma pessoa que tem mais autoridade que eu, e ela vem apertar a mão, eu coloco a mão e fico esperando. Ela colocou força, eu coloco força. Ela veio fraca, eu coloco fraco, entendeu? Então, é uma maneira de você se comunicar com essa pessoa. E como que surgiu essa história do aperto de mão? Eu vou olhar para a Era das Cavernas, eu não sei quantos anos atrás. Como é que as pessoas andavam? Andavam com o porrete embaixo das costas, tinham que se defender dos animais e etc. O gesto do aperto de mão, quando você aperta a mão das pessoas, o que está dizendo? Cara, eu estou desarmado, eu também.
Então, quando você aperta a mão da pessoa, você está dizendo isso para ela e ela está dizendo isso para você. Eu estou desarmado, eu também. Então, um gesto simples, mas que comunica isso no subconsciente. Então, é importante você saber espelhar, entendeu? Vamos lá. Você já ouviu essa frase aqui? Faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Você já ouviu essa frase? Quem aí já ouviu de alguém falando isso? Cara, essa frase é mentira. Se você quer se comunicar no nível 3, que é o nível mais profundo, você não tem que fazer para as pessoas o que gostariam que fizessem com você. Isso está errado. Você não vai se comunicar bem se você fizer isso. Você tem que fazer ao outro o que ele gostaria. Se eu te chamar para vir almoçar na minha casa, eu adoro churrasco. Agora, se você é vegetariano, se é vegano, você não quer comer churrasco. Então, tem que saber o que você gosta. Então, você quer se comunicar de uma maneira eficiente, profunda, no nível 3, você tem que entender o que a pessoa gosta. Você tem que fazer o outro que... Porque não necessariamente o que você gosta, a pessoa gosta, entendeu? Então, essa é uma mentira que te contaram e me contaram também. Porque senão você começa a ser muito egoísta, fazer só do seu jeito, o que você acha bom, o que você acha importante. Você se comunica desse jeito porque para você tanto faz. O negócio do aperto de mão. Mas para mim, assim, eu gosto de aperto de mão assim, então eu vou apertar dessa forma, que eu acho certo. Né? Eu sou um cara direto e que se dane o outro. Então, assim, quando você começa a ter o olhar no outro, entender que cada um é de um jeito, personalizar a sua comunicação, falar de uma forma que agrade o outro, você começa a convencer muito mais, você começa a influenciar muito mais, sua comunicação começa a ser muito assertiva. Então, fez sentido para você essa frase? Então, leva ela de presente também. Coloque em prática os aprendizados das coisas que eu falei. Falei bastante coisa legal, um monte de técnica para você usar. Revisita a live, assiste de novo o treinamento. Um monte de técnica para você se comunicar melhor, que você pode colocar em prática hoje ainda, amanhã de manhã. Então, não deixe passar a oportunidade, estuda. Comunicação vai te trazer mais dinheiro, vai te trazer melhores relacionamentos, vai te trazer mais liderança, vai te trazer mais capital de liderança e etc. Então, cara, aprender a se comunicar é uma das coisas mais importantes que tem que fazer esse ano. Aprender técnicas, aprender a se posicionar de uma forma que você convença, que você influencie, que você consiga, de fato, inspirar as pessoas. Então, cara, mais uma vez, obrigado. Uma excelente noite para todo mundo. E para a turma que entrou no desafio, cara, tamo junto. Vamos começar a partir da semana que vem. A gente vai estar todo dia junto, aprendendo. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível. Aquele abraço, um excelente restinho de noite para todo mundo. E até a próxima.